Você já sentiu que há algo dentro de você que ainda não foi despertado? Algo antigo, algo sagrado, como se sua própria existência fosse parte de um segredo esquecido pelo tempo. Um mistério escondido não nos céus, mas dentro do seu próprio corpo. Bem-vindo ao fluir espiritual. Hoje vamos caminhar por um dos maiores ensinamentos ocultos da história humana. Um ensinamento que revela que o verdadeiro Cristo nasce dentro de você. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua vida. O conhecimento escondido. Durante milênios, civilizações antigas transmitiram suas sabedorias de forma velada, em parábolas, mitos e símbolos. Não era por acaso, era por proteção. Esse conhecimento falava sobre algo que o mundo moderno esqueceu. O corpo humano é um templo, não apenas metaforicamente, mas literalmente. A Bíblia, os Vedas, os textos egípcios, todos falam da mesma coisa com diferentes nomes. Cristo, Kundalini, Ka, Chi, Prana. Eles sabiam que dentro de você há uma energia sagrada, um óleo, um fluido que nasce no cérebro e percorre o seu corpo como uma serpente de luz. O óleo sagrado, Christus. No centro da sua cabeça existe uma estrutura chamada claustrum. É lá que se inicia o fluxo do chamado óleo sagrado, o Christus. Esse fluido desce pela sua coluna em direção ao plexo sacral, a base da sua espinha. Ali repousa, esperando o momento certo para ser ativado. Nas antigas escrituras, esse local é chamado de Belém. Sim, Belém. O lugar onde o Cristo nasce. Mas não do lado de fora. Dentro de você, todos os meses, quando a lua retorna à mesma posição do seu nascimento, um germen de luz é gerado no seu corpo, uma semente espiritual, o Cristo interior. Esse processo acontece naturalmente, mas o que fazemos com ele é o que muda tudo. O caminho da ascensão interna, o óleo sagrado, não deve permanecer. Na base, seu verdadeiro propósito é subir, ascender. Como a própria jornada de Cristo, ele desce, é crucificado e ressuscita. Na sua fisiologia espiritual, isso significa que o óleo sobe pela sua espinha, passando por 33 vértebras, o mesmo número da idade de Cristo em sua crucificação. Coincidência? Não. Símbolo: quando o óleo sobe, ele atravessa centros energéticos, conhecidos como chakras. Passa pelo coração, pelo centro da verdade, na garganta, e finalmente, toca o tálamo óptico e a glândula pineal. É nesse ponto que o Cristo interno é coroado, e você desperta. Mas isso não é apenas teoria, é um caminho, um processo real, fisiológico, energético e espiritual. No próximo bloco, vamos entender como elevar esse óleo, quais práticas ancestrais favorecem a ativação da sua consciência divina. E por que isso foi mantido em segredo por tanto tempo? Respire fundo, porque o que vem a seguir é revelação pura. Como preservar e elevar o óleo sagrado para despertar a consciência crística, chamado interior? O despertar não é um milagre que acontece de fora. É o resultado de um compromisso interno com a luz, com a verdade, com o Cristo que habita em silêncio dentro de você. A pergunta que fica é: como fazer esse Cristo nascer? Como elevar o óleo da vida até o trono da consciência? É o ciclo lunar e o nascimento da semente crística. Em cada mês, há uma janela sagrada, um período de aproximadamente 2 dias e meio, quando a lua entra no mesmo signo zodiacal do seu nascimento. Nesse ciclo, uma semente energética é gerada no seu plexo solar. É a semente do Cristo. Ela representa um novo começo espiritual,
uma oportunidade de renascer, não apenas como corpo, mas como alma desperta. Se você a protege, ela sobe. Se você a dispersa, ela se perde. Os inimigos do óleo sagrado. As tradições antigas alertavam: existem hábitos que destroem essa energia antes que ela ascenda. A ejaculação desenfreada, a alimentação tóxica, a raiva, o medo, a inveja, a ansiedade, o estresse contínuo, o excesso de estímulos, o apego ao material. Tudo isso rouba a vitalidade do óleo, seca a fonte, impede a subida. Por isso, os mestres ensinavam o caminho da pureza vibracional, não como repressão, mas como proteção. As práticas de elevação do óleo. Como protegemos essa luz sagrada? Meditação. Silenciar a mente, observar o corpo, ouvir a alma. A energia sobe no silêncio, não no ruído. Respiração consciente. Respirar com presença é elevar vibração. O oxigênio é condutor da luz. Alimentação viva. Frutas, vegetais, sucos naturais, chás de ervas. Tudo o que pulsa com vida fortalece a vida. Jejum emocional. Evitar conflitos, discussões, julgamentos. A paz é fértil. A raiva é corrosiva. Presença no corpo. O Cristo nasce no corpo, e o corpo é templo. Habite-o com reverência. A jornada simbólica da crucificação. Quando o óleo começa a subir, ele passa pelas 33 vértebras, cada uma representando uma etapa da sua cruz. Na vértebra superior, o óleo cruza o nervo vago, também chamado de nervo pneumogástrico. É nesse ponto que ocorre a crucificação simbólica. O ego morre, a matéria se rende, a alma desperta. Depois de 3 dias de aparente morte, o óleo toca o tálamo óptico e a pineal. Essa é a ressurreição, a coroação da sua consciência divina. O caminho da ascensão é exigente, mas é puro, é verdadeiro e acessível. Você não precisa de templos, gurus, dogmas. Você precisa apenas de coragem para olhar para dentro e fé para não desistir. No próximo bloco, vamos falar sobre o significado espiritual da pineal e do tálamo óptico e como eles se conectam à luz divina, à visão espiritual, ao Cristo que vê com o olho único. Vamos seguir? A ativação da glândula pineal e o nascimento da visão divina, o ponto de retorno. Até aqui, caminhamos pelas veredas do templo interno. Descobrimos que o óleo sagrado desce, é purificado e sobe em direção à luz. Mas agora, chegamos ao ponto mais elevado dessa jornada, o lugar onde o Cristo interior é coroado, onde a mente se cala e a visão espiritual se acende, a glândula pineal, o olho da alma, no centro da sua cabeça, em uma câmara protegida pelo cérebro. Existe uma pequena glândula em forma de pinha. A glândula pineal, ela é conhecida há milênios como o terceiro olho, o olho único de que falava Jesus em Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. A pineal é o trono, o ponto de conexão entre o mundo físico e o reino espiritual. Quando o óleo sagrado toca a pineal, algo grandioso acontece, a iluminação do tálamo óptico. A jornada do óleo não para na pineal. Ele também ativa uma estrutura chamada tálamo óptico, um centro neurológico em forma de ovo, localizado no meio da cabeça. Na antiguidade, essa região era conhecida como a luz do mundo. Egípcios, gregos e essênios reverenciavam esse ponto como o lugar da verdadeira visão interior. Quando o óleo alcança essa área, ocorre uma explosão vibracional. Cristais ao redor da pineal se iluminam. Caminhos adormecidos do cérebro se ativam. A percepção se amplia, a intuição se fortalece. A presença de Deus se torna real, a morte simbólica e a ressurreição da consciência. Durante 2 dias e meio, o óleo repousa na região cerebral,
É a fase da morte simbólica, como Cristo no túmulo, como a semente na terra. No terceiro dia, ele ressuscita e se une à pineal e ao tálamo em uma explosão de luz. É nesse momento que você experimenta o que os místicos chamavam de iluminação interior, um estado onde o ego se dissolve e o ser se funde com o divino. Esse é o verdadeiro batismo, a verdadeira crisma, a unção do Cristo em você, a consciência divina em ação. Quando esse óleo é elevado, você começa a ver com o coração, a ouvir com a alma, a caminhar com firmeza. Mesmo no invisível, você não está mais preso aos padrões do mundo. Não precisa mais de validação, nem de aplauso, nem de lógica. Você se torna verdade, presença, caminho vivo. A sua energia muda, a sua vibração se expande. E tudo ao seu redor responde: esse processo não é simbólico, é real. Está dentro de você. A cada mês, o seu corpo te dá a chance de despertar, de coroar o Cristo interior, de acessar o céu, sem precisar sair da terra. A Bíblia sempre falou disso, mas em parábolas, em metáforas, porque essa verdade só pode ser compreendida por quem está pronto para lembrar. E se você chegou até aqui, é porque está. No próximo e último bloco, vamos selar essa jornada com a prática sagrada que pode transformar esse conhecimento em experiência viva. A jornada viva, como viver o Cristo interior em sua vida diária e praticar o despertar espiritual contínuo. Da teoria à presença, o conhecimento que não é vivido se torna apenas memória, informação sem alma. Por isso, o verdadeiro despertar não acontece apenas quando você entende, mas quando você vive. A consciência crística não é um conceito místico distante, ela é o seu estado mais puro, o seu retorno à origem, o renascimento da sua essência divina, o compromisso com o Cristo interior, a cada ciclo lunar. Seu corpo entrega uma nova oportunidade, um novo germen, uma nova semente, uma nova chance de nascer em luz. Esse processo acontece 12 vezes ao ano, mas ele precisa da sua permissão, da sua atenção, do seu cuidado. É você quem decide se a semente morre ou acende. A prática espiritual durante os 3 dias sagrados. Durante o período da germinação, os 3 dias após a lua entrar no seu signo solar, pratique o seguinte: evite relações sexuais e ejaculação para preservar o óleo. Sagrado. Alimente-se com comida viva, sem carne vermelha, sem processados, sem vícios. Respire profundamente, várias vezes ao dia, com intenção de elevação. Medite, ore, silencie, mesmo que por poucos minutos, entre no templo interior. Evite discussões, julgamentos e negatividade. Essa é uma fase de ascensão. Proteja sua frequência. Observe também seus sonhos. Eles podem carregar revelações nesse período. A elevação contínua da consciência, mais do que uma prática mensal, o despertar é um estilo de vida. Você eleva o óleo sagrado. Cada vez que escolhe a paz, quando poderia reagir. Escolhe o silêncio, quando poderia julgar. Escolhe a verdade, quando seria mais fácil se esconder. A consciência crística é despertada quando você vive como Cristo viveu, com amor, com presença, com luz. O reencontro com o reino interior. O reino de Deus nunca esteve fora, nunca esteve nas nuvens, nas torres ou nos altares de pedra. Ele está dentro, no centro, na pineal, no coração, na sua consciência. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Essa não é uma metáfora, é uma verdade fisiológica e espiritual. Você é o templo, você é o altar, você é o caminho. Agora que você conhece esse segredo, a decisão é sua. Você pode continuar esperando um Salvador externo, ou pode despertar o Cristo que sempre esteve aí, esperando por você. Faça a experiência, por 1 mês, por 3
ou, se tiver coragem, por um ano inteiro. Se este vídeo ressoou em você, compartilhe com quem você ama, ative o sininho e siga conosco nessa jornada de despertar. Até o próximo vídeo. E que a luz do Cristo interior te conduza